boa noite! Exatamente uma semana após demitir Oswaldo de Oliveira, o Corinthians anunciou hoje que o técnico para 2017 será um velho conhecido, Fábio Carille, que já tinha assumido o timão em 2 oportunidades em 2016. Com um retrospecto de 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas à frente do Corinthians, Carille já falou hoje como novo treinador e o Osmar Garrafa acompanhou. É uma quinta-feira agitada no Corinthians, Michele. Nem o colombiano Rueda, nem Vanderlei Luxemburgo e nem Marcelo Oliveira. Às pressas, no início da tarde, a diretoria corintiana convocou uma entrevista coletiva e confirmou que Fábio Carille está de volta ao cargo de treinador do Corinthians. Agora, não de forma interina. Ele está efetivado no cargo de técnico do Timão. Por que o Fábio Carille? Porque ninguém mais adaptado ao Corinthians e com conhecimento desse elenco do Corinthians, você não vai precisar explicar nada para ele. E eu não vejo desprestigiado. Se ele fosse a 5ª ou 6ª opção, não foi. Ele foi a opção imediata. Eu desafio alguém a dizer que eu tenha trocado uma linha de WhatsApp com qualquer técnico do futebol brasileiro. Se um cara falar que eu mantive contato com qualquer técnico no país, em nome do Corinthians, vai estar mentindo. Eu sempre deixei clara a minha vontade de ser treinador e sempre falei que o momento certo chegaria. Acredito que chegou, né? Então quero viver esses dias aí intensamente, viver mesmo, vestir a camisa do clube. E o torcedor corintiano pode esperar uma equipe muito organizada e com bastante entrega dentro de campo. Na saída do Tite, assumiu o Fábio e aí vieram outros treinadores. Voltando o Fábio Carille, que era um nome possível desde a saída do Tite, a diretoria assume que ela errou de direção, ela assume esse erro? Eu não diria erro, talvez equívoco, que é menos duro, mas jogo de palavras, mas houve um equívoco. Você nunca faz nada, o presidente, nenhum de nós, nada pensando que não vai dar certo. Você sempre acredita que vai dar certo, porque você pensou, você idealizou. Com a confirmação do técnico Fábio Carille no comando da equipe, a diretoria corintiana pensa na montagem da equipe. E ela anuncia: os investimentos, mais uma vez, serão modestos. O Corinthians não vai sair aí comprando adoidamente, vai tentar fazer alguns negócios pontuais. O Alessandro tem feito todo o trabalho dele com cuidado extremo de não ferir suscetibilidades, de não criar ilusões. Agora, dá uma dó danada você chegar e ver manchetes que vem fulano, vem ficando. Por quê? Porque o empresário tentou vender isso. O Carille está chegando, ele sabe todos os nomes que foram conversados até agora. Mas quem vem? 2, 3, quem sabe 4. Hoje a gente está formando uma equipe, precisa que essa engrenagem funcione dentro de campo. E essa não está sendo a primeira vez que estou falando sobre isso. Sempre deixei muito claro, eu não posso fugir daquilo que eu quero ser. Não vou fugir e não quero fugir, não vou. Então não tenho medo nenhum. A pressão ela vai existir de qualquer jeito. Ainda sobre reforços, a diretoria corintiana falou sobre a possibilidade de contratar Richelli, volante do Sport Recife, e até mesmo liberar o meia Marlone para o Atlético Mineiro. A gente pensava no Richelli, pensava, não pensa mais. Você pensava em X, vem X, Y. Não dá. Sabe, aí não, o Corinthians fechou, não fechou nada. O Corinthians recebeu a proposta, avaliou que o jogador é importante. No primeiro momento, o Carille falou: olha, eu quero ficar com o rapaz aí. Falou, essa palavra para nós basta até para parar qualquer negociação. Mas a gente não vai ser grosso, chegar e rejeitar e falar: não interessa isso. Não, olha, não atende às nossas pretensões em relação ao jogador, então, isso em relação ao Marlone. Finalizando, Michele, Fábio Carille ainda não tem definido o seu auxiliar para essa temporada, mas não está descartada a possibilidade de Osmar Loss, técnico das categorias de base do clube, assumir com o treinador no próximo mês de janeiro. Abrimos essa conversa hoje, agora, antes de vir para cá, para a coletiva. Começamos a falar, mas ainda a gente vai segurar, porque tem acertos, tem um monte de detalhe para que isso aconteça. Mas vão chegar alguns profissionais, sim. Eu sabia que isso poderia acontecer a qualquer momento, ou agora, ou um pouquinho ali na frente, e muito feliz, uma felicidade assim que eu sei do tamanho da responsabilidade e eu sei que as coisas podem andar e andar muito bem. Agora não sou mais interino, não sou mais treinador até ali, agora eu sou treinador. E que bacana isso, eu acho que merece. O Carille, ele teve um trabalho com o Tite, um longo
longo. Com o Mano também. Com o Mano também, né? Mas com está Tite, 8 anos no Corinthians. Mas com o Tite, ele, apesar de tudo, né, de todo o estudo do Tite, de toda a gestão, ele sempre cuidou da parte defensiva, que era o ponto forte, inclusive, do time do Tite, né? Sempre foi o ponto forte, foi a solidez defensiva. E faz por merecer a chance. Eu acho que o Corinthians, na verdade, pela falta de oportunidade, de viabilidade de trazer o nome desejado, acaba acertando com o Carille, que é um cara que já está lá, que conhece o grupo. O Corinthians já fez isso com o próprio Oswaldo em 2000. Em 99, na verdade, o Oswaldo ele era auxiliar do Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo foi para a seleção brasileira. O Oswaldo assumiu. Tomou lá uma goleada no Rio-São Paulo de 6, acho que foi para o Botafogo, e foi demitido depois. Chamaram o Evaristo não durou muito tempo. Aí o Oswaldo deu sequência no trabalho, foi campeão brasileiro e campeão do mundo pelo Corinthians. Mas era um time com mais qualidade. Não importa, mas é algo parecido com o Carille, só que o Oswaldo não vinha há tanto tempo, né, na comissão técnica do Corinthians. O Carille conhece, então tem que dar o respaldo, tem que dar a oportunidade. E outra coisa, apesar de falar assim, só tentamos um técnico e tal, a gente sabe também que nos bastidores não estavam querendo o Corinthians também. E não estavam querendo o Corinthians também, por quê? Pela falta de segurança que a diretoria oferece. Entendeu? Então, não adianta nada também nomear o Carille e passados 3, 4 jogos no Campeonato Paulista, vamos imaginar que a coisa não vá tão bem nos primeiros 4, 5 jogos e mandar o cara embora depois também. Quer dizer, ou você tem o treinador porque você confia no trabalho dele, porque a filosofia tem a ver com o que pensa a diretoria, se bem que essa história de filosofia, sabe, nada a ver um com o outro. O Oswaldo não tinha nada a ver com o Cristóvão, que não tinha nada a ver com o Tite. Então, não consigo ver nenhuma relação, digamos, harmônica nas escolhas. Me parece assim, escolhas jogadas, nada muito raciocinada, nada muito pensada. E aí, espero que com o Carille, que era auxiliar do Tite e que tem alguma coisa a ver com o trabalho do Tite, haja o respaldo necessário para que ele possa trabalhar, Chico. Eu, sinceramente, acredito, confio sim. Bom, Celso Cardoso, torcida corintiana, deixa até o celular para lá. Isso. Para explicar o Corinthians em 2 tempos. Primeiro Fábio Carille. O cara tá com vontade, tá emocionado, tá vibrando e acha que vai resolver o problema do Corinthians. Tá lá há 8 anos, conhece esse elenco como ninguém. Os caras respeitam. Os caras respeitam, sei lá, se respeitam. Eu não acho que o Guilherme respeita o Fábio Carille. Que o Fábio, o Giovanni Augusto respeita o Fábio Carille. Eu não acho. Mas ele era interino. Agora, como técnico, pode até ser que ele consiga esse respeito. Não sei. Tudo que esse moço fez nos últimos 8 anos está sendo recompensado agora. É justo? É justo. Agora, eu pergunto, vai dar certo? Não vai dar certo. Ele pode ter boa vontade, ele pode ter conhecimento, ele pode ter... pode até ter estudado nesse tempo todo que ele estava lá, aprendendo, anotando coisas e tal, mas ele não é, nem de longe, o homem ideal para ser técnico do Corinthians. Claro que não. Essa é a minha opinião. Eu respeito, tomara que eu esteja errado, tomara que ele me surpreenda, né? Tomara que ele assuma o Corinthians e me fale assim, cala a boca, Chico Lang, você falou bobagem. Legal, eu vou ser o primeiro a vir e falar assim, você me surpreendeu, que eu esperava que o Corinthians caísse para a 2ª divisão. Porque está na cara que estão colocando ele para tapar um buraco. Ninguém aqui é besta de chegar e admitir que ele foi escolhido porque ele era a melhor opção. Não era a melhor opção. A melhor opção era, sim, o senhor, agora a segunda parte, né, que eu quero dizer, a da diretoria, o senhor Roberto Andrade, não ter viajado para os Estados Unidos hoje e ter aparecido nessa coletiva e não o senhor Flávio Adalto ter apresentado o Carille como novo treinador. E sim o senhor Roberto Andrade. Mas ele teve um problema no coração, tirou... Meu filho, então se você está com problema no coração, peça demissão, sabe, vai embora, né? Convoca novas eleições, sabe, se não tem problema, se não tem condição de saúde para trabalhar, não trabalhe. Agora, se você tem a responsabilidade de trabalhar, você tem que pôr a bunda na cadeira e resolver, seu Roberto Andrade. E não pegar o avião e ir para Miami, passear na Disneylândia. Isso é o fim da picada. É o fim da picada o que aconteceu com o Corinthians hoje. O Carille, que nós vimos aí, ele foi falar meia hora depois.
Porque o Flávio Adalto segurou todas as broncas e as pontas e as agulhadas e as porradas que o Roberto Andrade devia receber. E o presidente? O presidente passeando na Disneylândia. Foi ver o Mickey. Foi ver o Mickey. Quer dizer, não está certo. Muita gente está dizendo para mim, Chico, o Roberto Andrade é o pior presidente do Corinthians dos últimos anos. É o pior presidente do Corinthians dos últimos anos. Largou a equipe toda numa fria e falou, virem-se, que eu vou tirar férias. Eu nunca vi um sujeito tão omisso e tão largado como esse presidente do Corinthians. É uma vergonha o que está acontecendo no Corinthians, é uma vergonha. Eu estou torcendo para que o processo de impeachment entre e funcione e tire esse homem daí. Porque ele está levando o Corinthians a passos largos para a segunda divisão de novo. Se você acha que a segunda divisão é uma coisa que está longe do Corinthians, não está não. Não está não. Ficou muito perto do São Paulo esse ano aqui, no Campeonato Brasileiro. Muito perto, exatamente por omissão dos seus dirigentes. Primeiro, o Juvenal colocou o cara no lugar dele, que era o Carlos Miguel Aidar. Carlos Miguel Aidar vendeu, sei lá o que ele fez, só fez bobagem, fez trambicagem, foi expulso do conselho, foi expulso. Falou besteira, muita besteira. Falou besteira. Aí fizeram uma nova eleição, colocaram o Leco, e o Leco teve que suar sangue, para o time não cair para a segunda divisão. Essa que é a grande verdade. E o Corinthians está no mesmo caminho. O Roberto Andrade, de todos aqueles que o André Santos colocou lá, é o pior. E o Corinthians, o Carille, coitado, ele é um moço que está na mesma posição que o Zé Augusto ficou em 2007. 2007, o Corinthians teve Leão, deixa eu ver se eu lembro, foi Leão... Nelsinho Batista. Não, o Nelsinho Batista por último. Teve mais um antes, depois foi começou Carlos, o Carpegiani, até que começamos bem o campeonato, até o Dualib vendeu o William para a Rússia. Aí desestruturou o meio campo do Corinthians e foi só cacetada. Aí veio o Zé Augusto, que fazia uma grande campanha nas equipes de baixo, grande campanha. Mas quando subiu para as equipes de cima foi um horror. Perdeu um jogo atrás do outro. Só ganhou do Santos aqui com um gol do meio da rua, daquele cara que acabou indo para o Cruzeiro, fazendo carreira no Cruzeiro. Quer dizer, é o fim da picada, os erros que o Dualib fez naquela época, o Andrade está repetindo todos hoje. Todos. Agora, cadê o movimento da torcida, Gaviões da Fiel? Fora Andrade! Cadê? Por quê? Porque o André sempre deu grana para Gaviões? Por que a Gaviões agora não faz um movimento fora Andrade? Que está afundando o Corinthians, está mergulhando o Corinthians num abismo escuro. Essa que é a grande verdade. Carille vai resolver? Não vai resolver. Esse presidente Andrade vai afundar o Corinthians? Vai afundar o Corinthians. E fim. E vamos ficar conscientes disso e vamos cobrar, né? Por que não um movimento fora Andrade? Está na hora, né, Gaviões? Ou só interessa quem ajuda? É brincadeira isso também. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber, você concorda com a decisão do Corinthians de efetivar Fábio Carille? Sim ou não, Celso? Sim. Chico? Não, claro que não. Tem que buscar um treinador e assumir a responsabilidade. Largaram mão, parece. Largaram mão. Puseram um treinador em que ninguém vai reclamar. Porque o cara está lá, evidentemente, todo mundo respeita o ser humano, que ele é, né? Então, mas eu não estou desrespeitando ele, estou dizendo a verdade. Não vai dar certo como treinador, como já não deu. Não deu. Se tivesse um elenco de primeira linha, de médio para cima, eu até dizia, bom, vai lá, é capaz de dar certo. Mas não tem. Tem um elenco de médio para baixo. Então, a grande chance dele dar errado é enorme. Tinha que ter, sim, um treinador, pelo menos, de responsabilidade. Pelo menos. Você vai falar assim, quem é? Vai, o Cuca. Seria ideal, seria bom. Custa dinheiro? Paga. Ué, paga? Vai falar com o cara e paga. E não tem dinheiro? Não tem dinheiro, então se vira. Se vira. Eu sinceramente, acho que o Corinthians vai pro buraco. Eu já disse para você que na estreia contra o São Bernardo... São Bento. O São Bento? É. O São Bento é o favorito. O São Bento já é o favorito. E se o Corinthians bobear, não classifica nem no Paulistão. Olha, eu tenho uma outra linha, um pouco mais otimista em relação ao Chico. Não acho o time do Corinthians horrível, né? Precisa de algum jogador, precisa de um homem-gol, precisa também de uma zaga um pouco mais sólida,
Não é brilhante também. É um time nota, sabe, para quinto lugar o Corinthians. O Campeonato Brasileiro terminou em sétimo. Vai terminar agora. Enfim, se não cair para a segunda divisão. Mas quando você tem times mais limitados e você tem um esquema defensivo que funciona... Aí sim. E esse é a grande virtude do Fábio Carille. Eu repito, ele que treinava o setor defensivo do Corinthians sob o comando do Tite. Treinar a defesa é uma coisa. Armar o esquema tático é outra. O Corinthians é outra coisa. Pode vir agora ele com tem que se preocupar com 3 setores: defesa, meio-campo e ataque. Ele se preocupava só com a defesa. Ele vai dar conta do meio-campo e do ataque? Não deu quando foi técnico do Corinthians. Ele mais ganhou do que perdeu. Não deu. Mais ganhou do que perdeu, mas não deu certo. Ganhou uma a mais, né? Deu certo. Ganhou 4, perdeu 3. É o seguinte, vamos lá, senão a gente fica sem tempo. Resultado da enquete no final do programa de hoje.